O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. A partir da conscientização das nossas necessidades, de agirmos e impulsionados pela vontade, penso que precisamos também praticar o auto-amor, no sentido de não cobrarmos de nós um salto além do que estamos preparados para aquele momento, que talvez cairíamos num processo de culpa. Na verdade, o processo de transformação que Jesus sugere, que os benfeitores sugerem através de Allan Kardec, é um processo continuado, paciente e perseverante, não é abrupto. Todo o processo de tentativa abrupta de mudança cria máscaras e sentimento de culpa, sim, porque são processos de autodesamor e não de autoamor e de autotransformação. Tudo aquilo que nós vemos no Evangelho de Jesus, nas obras básicas kardecianas, na coleção psicológica de Joana de Ângeles, que é a grande mentora de tudo isso que nós temos trabalhado, e que nós temos aprendido com os mentores do projeto Espiritizar, aborda a questão do processo paulatino, contínuo, sempre com suavidade e leveza. Qualquer processo abrupto de mudança, ele vai ser coercivo e não transformador. E, na verdade, não gera mudança alguma. Gera apenas processos de desculpismo e de culpa também, que uma tentativa de um processo assim geraria. Nós vamos agora fazer uma simulação do grupo de convivência fraterna para a educação integral do ser. Como nós dissemos, nós vamos fazer só a primeira e segunda etapa, porque como nós estamos num grupo muito grande, não temos como fazer aquela terceira etapa que fazemos um círculo e todos vão dialogar sobre o conteúdo. A ideia é só mostrar como que é esse sistêmico. E, na verdade, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um resumo do que nós vamos começar a trabalhar a partir de março. A partir de março, nós vamos fazer esses 3 módulos: a presença de Deus em nossas vidas, a presença das leis divinas em nossas vidas e a presença de Jesus em nossas vidas. Então, nós vamos fazer nessa simulação um resumo do resumo de todos esses 3 conteúdos que vamos trabalhar durante o ano inteiro. É só para a gente ter uma ideia de como funciona esse processo sistêmico reflexivo. E vai ser parcial, porque também nós ficamos basicamente em um livro dos Espíritos. A partir de março, nós vamos estudar todas as obras kardecianas atinentes ao assunto e em conjunto com o Evangelho de Jesus também. Então teremos agora o exemplo de um estudo reflexivo sistêmico para um grupo de convivência fraterna para a educação integral do ser. O tema é a presença de Deus em nossas vidas, como nós dissemos resumidamente. A primeira etapa é para a reflexão individual.
Sempre nessa etapa nós colocamos uma pergunta para reflexão sobre o tema. Qual é o significado da presença de Deus em minha vida? Nós vamos dar um tempo para cada um refletir sobre essa questão. Qual é o significado da presença de Deus em minha vida? Uma segunda pergunta: o que eu sei sobre esse significado? Reflitamos no nível do saber o significado da presença de Deus em minha vida. Como eu me sinto em relação à presença de Deus em minha vida. Reflitamos sobre o nosso sentimento. Como eu sinto Deus dentro de mim. Para sentir, é muito importante aquietar a mente, fechar os olhos, buscar a conexão com o sentir profundo. Nós vamos sentir Deus a partir de manifestações no nosso próprio ser. Muitas vezes é um sentimento suave, uma sensação suave no centro do nosso peito, onde nós temos o quarto chakra, que é o chakra do amor. Podemos sentir uma manifestação no topo da cabeça, o nosso sétimo chakra, o chakra da transcendência. Independente da forma como a pessoa sentir, conecte-se no sentimento de Deus na própria vida. Após essa conexão com o saber e o sentir, perguntemos a nós mesmos: como eu aplico em minha vida esse significado? Todo esse significado de Deus em minha vida tem feito diferença na minha vida? Como é essa aplicação para mim? Uma vez conectado individualmente com o tema a ser refletido, nós vamos iniciar a segunda etapa, que é a reflexão doutrinária. Então, no grupo de convivência, nós teremos sempre essa primeira etapa para mergulhar dentro de nós mesmos. Independente de qualquer conteúdo doutrinário, como eu, neste momento, reflito aquilo, como eu trago esse significado, como eu me sinto, como eu aplico aquele tema, aquilo que está sendo trabalhado naquele grupo de encontro. Aí nós vamos para a reflexão doutrinária. Como nós dissemos, nós estamos simulando parcialmente, porque não vamos fazer toda aquela dinâmica que apresentamos agora há pouco, pela quantidade de pessoas do grupo. Nessa segunda etapa, nós podemos utilizar as dinâmicas de grupo que já existem, as tradicionais, independente da forma como for feito o estudo, a dinâmica aplicada. O importante é que durante toda a etapa doutrinária seja feito as reflexões. Em todo momento as pessoas vão parar para refletir individualmente, nos momentos específicos. Quando nós estivermos estudando um determinado texto, aí, a partir daquilo,
nós somos convidados a refletir individualmente. Por quê? Nós temos uma razoável experiência de estudos sistematizados da doutrina. Desde a década de 80, trabalhamos com estudo sistematizado. E nós percebemos que em estudo em grupos, muitas vezes uma ou mais pessoas monopolizam os estudos. E outros só ficam fazendo assim com a cabeça e praticamente concordando, mas nem aprofundando. No grupo de convivência fraterna para a educação integral do ser, isso deve ser evitado. E de que forma nós vamos evitar isso? É natural que nos grupos sempre tenham pessoas que têm uma facilidade maior de falar, que acabam monopolizando. Isso é natural. Mas se nós levarmos sempre as pessoas, mesmo em grupo, a se voltar para dentro delas mesmas, parte dessa dificuldade é minimizada, ou às vezes até superada. Por quê? Independente da participação no grupo em si, a pessoa vai ser convidada a sempre olhar para dentro dela mesma. Então tudo vai ser trabalhado dessa maneira. É o que nós vamos fazer agora, parcialmente, porque nós vamos fazer como se fosse um grande grupo coletivo e vamos refletir juntos os conteúdos. Num grupo menor, nós faríamos pequenos subgrupos para dialogar sobre os conteúdos, e depois teríamos aquela terceira etapa, que é num grupo só, em círculo, em que as pessoas vão dialogar espontaneamente sobre o conteúdo. Vamos começar a nossa reflexão doutrinária com a questão 1 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: que é Deus? Os benfeitores respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejamos, Deus é a inteligência suprema. Não existe outra inteligência igual a Deus. A causa primária de tudo que existe. Tudo provém dessa inteligência. São pontos muito significativos para nós refletirmos. Essa pergunta, essa resposta, nós podemos vê-la apenas de forma intelectual, mas podemos trazer para o nosso sentimento. Em conjunto com várias outras questões do próprio Livro dos Espíritos, analisadas de forma sistêmica, nós vamos cada vez mais aprofundar nas reflexões que ela remete. Então, vejamos, é uma inteligência suprema e é a causa primária de tudo que existe no universo. Para que nós vejamos essa pergunta com a resposta consequente a ela, como espíritos imortais, é necessário ir até a questão 115 do Livro dos Espíritos. Porque senão nós vamos ficar só no conteúdo intelectual. A gente sabe de cor, né? A maioria das pessoas sabe de cor essa resposta. No nível do saber, está resolvido. Agora, nós sentimos essa resposta em nossos corações? Nós aplicamos no dia a dia essa resposta? Ainda não. Tem a ver com a questão 115. Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Pergunta muito clara, né? Kardec, analisando a humanidade de todos os tempos, percebemos que existem pessoas boas e pessoas más, com índole má. Esse mal, é claro que é transitório, mas convivendo ao mesmo tempo, às vezes na mesma família, no mesmo ambiente social, pessoas boas e pessoas com índole má. Então, a pergunta óbvia é: Deus criou as pessoas assim, umas boas e outras más?
Se nós fôssemos pessoas que tivéssemos uma única existência e Deus fosse o Criador, não é óbvio que a resposta seria sim? Por quê? Se existem pessoas boas e más, Deus criou tudo, e existem pessoas que são boas desde que nascem, e pessoas más desde pequenininha, 2, 3 anos já está manifestando a índole má. Então, se nós temos uma única existência, Deus é que criou as pessoas boas e as pessoas más. Vejamos os que os benfeitores respondem. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Existe alguma relação entre essa resposta e a resposta da questão número 1? Existe alguma relação, gente? Ou são independentes, uma não tem nada a ver com a outra? Nos estudos tradicionais, parece que sim. Porque estuda-se Deus, depois estuda-se evolução espiritual, estuda-se de formas estanques as várias partes do Livro dos Espíritos, às vezes trazendo obras subsidiárias ou não, mas estuda-se de forma estanque. No estudo reflexivo sistêmico, nós vamos unir uma resposta com a outra. Tem tudo a ver com a resposta da questão número 1. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, Ele é a causa dos espíritos. Ele é o Criador dos espíritos, de todos nós. Então, se existem pessoas boas e más, essas pessoas existem porque Deus criou. Mas Deus não nos criou bons ou maus. Aí os benfeitores vêm e colocam simples e ignorantes. Com simplicidade e ignorância. Ignorância não significa mal. Ignorância significa ausência de conhecimento. Isso que significa ignorância. E aí os benfeitores dizem, a cada um deu determinada missão. Que missão é essa? A missão de esclarecimento, para que nós cheguemos à perfeição. Então, deduz-se que, a partir da simplicidade e ignorância inicial, nós vamos chegar até a perfeição. De que tipo? Relativa. Porque a suprema inteligência, que é a perfeição, de que forma? Absoluta. A suprema inteligência, causa primária de todas as coisas. Suprema porque não existe nada, nem ninguém que seja mais ou que seja igual. Então, se nós temos um compromisso de chegar até a perfeição, essa perfeição é relativa à condição de criatura, jamais chegando ao nível supremo de perfeição, porque senão nós igualaríamos a Deus. Isso, pela questão número 1, nós chegamos a essa conclusão, pela reflexão do que a questão número 1 nos remete. E como que se chega a essa perfeição? Pelo conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Nós vamos remeter uma outra questão.
ao trabalhar essa verdade. Mas daqui a pouco a gente vai lá nessa questão. O conhecimento da verdade é conhecimento das próprias leis divinas. Então as leis divinas são aquilo que nos trazem a verdade. O que Jesus veio e trouxe e deixou no seu Evangelho? A verdade das leis divinas. O que Allan Kardec fez quando escreveu as obras básicas, a Revista Espírita e o Principiante Espírita e todas as obras, o que é o Espiritismo, todas as obras que ele escreveu. Trazer essa verdade com as leis divinas. Para que nós somos convidados a conhecer essa verdade? Para nos aproximarmos de Deus. Tem a ver com a questão número 1. Deus é a causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência do universo. Então, aproximar da suprema inteligência significa o quê? Aproximarmos-nos daquilo que Deus é, não é? Deus é a suprema inteligência do universo. Causa primária de todas as coisas. Nós temos o grande compromisso é aproximar dessa inteligência, dessa causa maior de todas as coisas. Quando nós trabalhamos nesse processo de aperfeiçoamento, até chegar à perfeição relativa, nós vamos encontrar a pura e eterna felicidade. Então, para que existem as leis divinas? Para que elas existem? É dedução reflexiva, para que nós sejamos eternamente felizes. Então é algo para que a gente fique brigando com ela, ou algo para que nós amemos, respeitemos e pratiquemos. Se essas leis que vão nos levar à pura e eterna felicidade, por que nós ficamos brigando com elas dentro de nós mesmos? É infantilidade da nossa parte. Na segunda parte da resposta tem o porquê. Quando os benfeitores colocam, passando pelas provas que Deus lhes impõe, que provas são essas? Que provas são essas que Deus nos impõe? O conhecimento da verdade, o conhecimento das próprias leis divinas. É com que a gente vai conhecer as leis divinas? Com preguiça? Ou fazendo esforços para refletir, para estudar? Tem muita gente que quer se tornar expert das leis divinas só lendo uma vez o Livro dos Espíritos, ou lendo Violetas na Janela. Nem o Livro dos Espíritos, não. Se deu falando com uma pessoa que era importante que ela lesse as obras básicas, ela disse: não, eu só gosto de romance. Para mim, Espiritismo é romance, que você pode fazer com uma pessoa que pensa assim. Tem muita gente que acha que se espiritualiza lendo romancezinhos, água com açúcar, e não é o romance Paulo Estevam que essa pessoa estava falando. Era o romance de uma autora que nós não vamos citar o nome dela aqui. Então, essas provas, quais são as provas? O próprio trabalho interior de conhecer as leis divinas. Para nós que saímos da simplicidade e da ignorância, isso é trabalhoso ou não é? É o trabalho de muitas e muitas e muitas existências. Bilhões, provavelmente. Nós não fazemos nem ideia, não dá nem para a gente cogitar de quantas existências nós levamos para passar pelas provas de conhecimento da verdade até a perfeição relativa do anjo.
Por aí que a gente deduz que não existe uma lei de privilégio, e daquela fala que Jesus diz: tudo que eu faço, vós podeis fazer até mais, se quiserdes. Exatamente isso. Não existe ninguém que foi criado de forma privilegiada. Jesus não foi criado perfeito. Daqui a pouco nós vamos entrar na questão de Jesus. Não foi criado perfeito, ele se aperfeiçoou como todos. Os benfeitores colocam bem claro aqui, ó. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Não há exceção. Então não há privilégios. Se Jesus tivesse sido criado perfeito, eles colocariam aqui: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, com exceção de Jesus. Né? Se houvesse privilégio, se houvesse perfeição. Porque nessa visão de que Jesus é Deus, tem muita gente que acha que Jesus sempre foi puro e sempre, mesmo pessoas com conhecimento, que estão no movimento espírita, sem conhecimento espírita, melhor dizendo, admite essa possibilidade de Jesus ter sido um espírito especial. Não existe ninguém especial. Então as provas é adquirir exatamente o conhecimento das leis divinas. Aí por que existem maus, existem bons? Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa. E vão desenvolver cada vez mais a bondade. Chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Onde está a assinatura disso? Na própria consciência da criatura. Quem assinou, o que assinou essa meta? Deus. Deus é que assinou essa meta, não foi? Não foi Ele que nos criou? O que é Deus? Pergunta Kardec. Deus não é uma personalidade. Agora há pouco, a força do hábito a gente leva para o quem. Não é quem, é que. Que é Deus? Deus é uma energia, que é a causa primária de todas as coisas. E assinou na própria criação o quê? O que Deus assinou em toda a criação? Não é nem nessa questão que aborda isso, é na questão 540. Nós não vamos estudar nesse momento essa questão. No delineamento do curso, sim. Onde que Deus assina essa meta, gente? Lá no átomo primitivo. Quando ele cria o átomo primitivo, ele não cria já o anjo? Vamos lembrar da questão 540, apesar de não estar no programa aqui. A questão 540 que fala que todo o processo evolutivo começa no átomo primitivo e conclui no anjo, que começou pelo átomo. Então, lá no átomo já tem a meta do átomo, daquele princípio inteligente que vai animar o átomo, já tem a meta assinada de se tornar o quê? Um dia, anjo, que começou a sua evolução lá. Mas nós estamos trabalhando, quando nós trabalharmos a lei de evolução, nós vamos trabalhar a evolução no mineral, no vegetal, no animal, até chegar no homem. Nós estamos nos atendo, nesse resumo, só ao homem, né? Ao rei nominal, homem genericamente falando, ao rei nominal. Mas todo o processo começa lá no princípio do mineral, do princípio inteligente que anima o mineral e passa por toda a evolução. Existem questões do Livro dos Espíritos que abordam isso, que nós não vamos trabalhar aqui agora. Então, essa meta nós trazemos íncitas em nós. Quando nós alcançamos o reino nominal, o que diferencia o ser que chegou no reino nominal dos outros seres da natureza? O que diferencia? A consciência de si, exatamente. A consciência de si, apesar da nossa simplicidade, porque já da evolução dos 3 reinos da natureza,
Então temos uma simplicidade, temos uma ignorância, mas nós temos uma consciência de nós mesmos. Por isso que nós temos a capacidade de escolher nos submeter às leis ou nos insurgir contra elas. O que é suportar murmurando? Exatamente tentar insurgir-se contra as leis divinas. Quando a gente tenta contrariar as leis divinas, o que vai gerar para nós? Sofrimento. Quando estamos sofrendo, a gente murmura ou não? Murmurar é a mesma coisa que reclamar. Aí que a gente murmura, fica reclamando. Ah, mas que mal que eu fiz para Deus para merecer uma vida tão desgraçada. Como nós já dissemos, para Deus nós não podemos fazer mal, não tem como. Mas nós fazemos para nós mesmos. E aí, essa permanência durante maior ou menor tempo afastado da perfeição e da prometida felicidade é o momento de quê? De passar pelos efeitos da causa, de não nos submeter. Nós entramos numa insubmissão. Os que aceitam submissos evoluem mais rápido. Os que ficam insubmissos à lei de Deus, às leis de Deus, íncitas na nossa consciência, vão permanecer afastados dessa perfeição e da prometida felicidade. Para sempre? Não. Porque todos vão chegar, numa outra questão que também nós não vamos entrar hoje, fala que todos vão chegar à perfeição, independente do tempo. Todos vão chegar. Mas o levar mais tempo ou menos tempo depende de cada um. E o objetivo é nos aproximar de Deus. Qual é o sentido real desse aproximar de Deus? É a missão que nós temos. Então, qual o sentido dessa missão exarada na resposta da questão 115? Construir o reino de Deus dentro de nós? Sim. E o que é aproximar de Deus? Isso que é a pergunta. A construção nos aproxima, mas o que é aproximar de Deus? Exercitar as leis que o Rafael falou é o meio, não é o fim, é o meio. Vamos ver aqui. Aproximar de Deus é nos aproximar dos atributos de Deus. Faz sentido? Vamos ver. Questão 10. Então nós já saímos da questão 115 e vamos lá para 10. O estudo sistêmico não existe uma ordem determinada. Tem que começar na número 1 e terminar na 1019, porque senão não existe isso. O que existe é o estudo que faça sentido. Se o estudo que faz sentido, a gente vai para vai lá, volta aqui, não importa. É que faça sentido na nossa vida, nós entendamos, nós reflexionemos, sentimos que faz sentido e depois apliquemos. É assim que funciona o estudo reflexivo sistêmico. Várias vezes Kardec coloca entre parênteses, inclusive ontem nós vimos uma delas, as perguntas que havia relação entre uma e a outra. E a Prê deixa a gente ir lá olhar para... De que ele está falando aqui? A Prê não deixa. Raras são as pessoas que vão lá nas questões que ele coloca entre parênteses para saber de que se trata. Porque a Prê é muito forte, né? Nós somos muito amigos da Prê. E aí nós não fazemos o estudo sistêmico, apesar de que a essência do estudo sistêmico já está lá no Livro dos Espíritos. Então, é importante estar sempre trazendo o sentido. Então, aproximar de Deus é nos aproximar dos atributos de Deus. Isso significa que esses atributos nós vamos passar a ter algum dia? Significa? Não, Rafael. Por que não? É exatamente isso que é aproximar de Deus. Mas de forma relativa.
Sim, de forma relativa, mas exatamente isso. Não como aprendiz, como mestres. Por enquanto como aprendizes. Mas chega um dia que vamos ser mestres, como Jesus. O Espírito Cristo, quando nós estávamos falando do Espírito Crístico ontem, por que ele alcança essa categoria de crístico? Porque ele traz em si mesmo os atributos do Pai. Vamos voltar a uma questão ontem que pode não ter ficado muito clara. Quando nós falamos que Jesus, certa vez ele disse que eu e o Pai somos um, nós vamos entender melhor aqui agora isso. Não é que Jesus estava dizendo que ele era Deus, como foi entendido pela teologia, de forma deturpada. Mais tarde, deturpou-se a fala de Jesus e aí criou-se o dogma da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus é Deus, e Deus nasceu como filho dele. Pura invenção das pessoas para manipular consciências. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, é que existe uma unidade de pensamento, mas também, não apenas de pensamento, uma unidade em termos de atributo. Jesus tem uma onisciência relativa ou não? Se ele não tivesse uma onisciência relativa, ele não poderia ter feito as profecias que ele fez no capítulo 24 inteiro do Evangelho de Mateus, que nós estudamos no livro sobre a Terra como mundo de transição, Terra o mundo de regeneração em você. Nós estudamos o capítulo 24, que nós estamos participando em nossos dias do que ele coloca lá. Significa que ele tem uma onisciência relativa à humanidade que ele é responsável. Deus tem uma onisciência absoluta. Para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro do universo inteiro. Para Jesus não existe passado, nem presente, nem futuro para o sistema solar inteiro. Faz sentido? O Espírito Crístico ele tem uma onisciência relativa, uma onipresença relativa, uma bondade relativa à condição. Todos os atributos do Criador, aquele ser crístico traz de forma relativa. Uma onipotência relativa também. Nós não falamos ontem que Jesus recebeu a própria terra para cocriar? Imagina, criar um planeta. Para nós não cabe na nossa cabecinha pequena, né? A gente tem dificuldade de criar o quê? Um jardim, quanto mais um planeta inteiro. Mas o Espírito Crístico, ele evoluiu até chegar nessa condição. Então, quando lá no livro dos Espíritos fala, na questão 115, do aproximar de Deus, é aproximar dos atributos de Deus, vivenciando eles em nós. Por enquanto, nós somos aprendizes desses atributos, mas vai chegar um dia que nós vamos ser seres crísticos. É isso que Jesus disse: tudo que eu faço, vós podeis fazer e até mais se quiserdes. Aí entra a vontade para chegar lá o mais depressa possível, né? E não ficar marcando o passo no mesmo lugar. Então vejamos, questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso sentido. Que sentido é esse? A evolução espiritual, né? Nós não conseguimos entender nem Jesus, nós acabamos de refletir isso agora. Como que um ser que é uma criatura pode criar um planeta? Co-criar, né? Porque ele não criou do nada, ele co-criou já de uma matéria existente, que é a criação do Criador. Se nós não entendemos um ser que é humano, só que angelical, como nós, que é criatura como nós, como que nós vamos entender o Criador? Não é possível para nós
é possível para seres como Jesus. Isso é possível. Por isso que Ele e o Pai somos um, porque Ele entende plenamente o Criador, porque evoluiu para isso. Essa questão de nós não sabermos compreender o sentido de Deus com a questão da felicidade. Se muitas vezes nós distanciamos da felicidade porque nós não a compreendemos, claro, porque se nós ficarmos numa superficialidade em relação à vida, nós vamos achar que felicidade é ter uma casona, ter um carrão, ter um relacionamento, ter isso, ter aquilo. Enquanto nós não amadurecermos e percebermos que a felicidade está dentro de nós, no cumprimento das leis divinas dentro de nós, que é o nosso maior dever, nós não vamos usufruir do direito de sermos felizes, porque nós não estaremos no caminho que conduz a essa felicidade. É por ignorância que nós vivemos assim. Tanto a ignorância do não saber, quanto a ignorância da rebeldia, quanto mais. Lembra que ontem nós falamos, a partir de uma pergunta do Afro, que existe a ignorância do não saber, que gera dor, e a ignorância da rebeldia, quanto mais, que gera o sofrimento. Por isso que a grande maioria das pessoas sofrem, porque não vão em busca das causas profundas do próprio sofrimento para poder se libertar deles. Vejamos a questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Vejamos a pergunta. Na anterior, os benfeitores disseram que nós não podíamos compreender a natureza íntima de Deus. De quem que eles estão falando? Na questão 10, de quem eles estão falando? De nós aqui, da humanidade, no estágio que nós estamos. Na questão 11, Kardec está falando de quem? Dos espíritos puros. Então vejamos, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, a resposta. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Existe uma ligação entre a resposta da questão 11 com a 115? Totalmente, né? Porque aqui na resposta da questão 11 é exatamente o que fala na questão 115. Todos nós temos um compromisso de nos aproximarmos de Deus. Então, quando pela sua perfeição, perfeição de que tipo? Relativa, se aproximar de Deus, tiver todos os atributos de Deus dentro de si mesmo, ele compreenderá, porque sentirá Deus dentro de si. Faz sentido, gente? Todo mundo está acompanhando? Vamos para frente. E aí vamos lá em Mateus, no Sermão da Montanha. Mateus 5,48, Jesus diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. De que Jesus está falando? Da evolução do ser até a perfeição relativa. Mesma coisa que a questão 11 abordou. Mesma coisa. Porque perfeitos como é perfeito o vosso Pai. O que gera a perfeição divina? Todos os atributos de Deus de forma absoluta. O que gera a perfeição da criatura? Todos os atributos de forma relativa. É a mesma questão, só que um absoluto, outro relativo. Muitas vezes, quando a criatura está no movimento egóico, todo movimento egóico tem uma intenção positiva, mas mal direcionada. Então, muitas vezes, nós não queremos ser onipotentes como Deus, caçar o livre-arbítrio do outro, fazer que o outro pense como a gente, agir assim, assado, fazer com que o mundo seja do jeito como a gente acha. Só Deus é onipotente. Deus caça o livre-arbítrio de alguém? Por ele ser onipotente, soberanamente justo e bom, sábio, todas as perfeições, ele não faz isso. A criatura que se arvora em ter atributos que ainda não está preparada para tê-los, o que ela faz?
ela cria todo um processo perturbador em si mesmo. Então, da onipotência que a gente tenta fazer, nós caímos numa impotência muito grande, numa perturbação muito grande. Por isso que a criatura não tem condições de conceber Deus no estado que nós estamos. Só quando nós tivermos a perfeição relativa. E aí todos os atributos do Criador nós vamos manifestar em nós mesmos. Jesus tem uma onipotência relativa, não tem? Mas Ele não respeita o nosso livre-arbítrio, como Deus respeita. Ele falta vontade em Jesus para que Ele possa converter a humanidade inteira? Falta. Não é para isso que Ele veio, para ensinar o caminho, mas Ele converte alguém à força? Ele converteu alguém à força quando estava encarnado? Agora que Ele está desencarnado, Ele converte alguém à força? Não. Por que Ele não faz isso? Não é apenas pelo respeito ao livre-arbítrio, porque isso é uma lei divina, é por causa de um outro atributo. Todo ser onipotente, no caso Deus é a onipotência absoluta, Jesus é a onipotência relativa. O ser onipotente, ele também traz um outro atributo, qual é? Esse atributo não está no livro dos Espíritos, ele está na primeira página de A Gênese. Alguém lembra da primeira página da Gênese, no frontispício, que a maioria só faz assim, nem olha. Está esse atributo lá implícito. Kardec diz assim: para Deus não existe passado nem futuro, o que existe é o eterno presente. Isso eu disse nas minhas palavras. Isso é o que? Onisciência. Se Deus é onisciente de forma absoluta, o ser crístico que Ele é? Onisciente relativamente. Então Jesus é onisciente de forma relativa. Por que Ele não interfere no nosso livre-arbítrio? Porque Ele sabe quando é que nós vamos tomar juízo. Jesus já sabe o momento que nós vamos tomar juízo e nós vamos começar a seguir. E Ele sabe, Jesus não nos vê, assim como Deus não nos vê como nós estamos. Jesus nos vê como nós somos. Quem nós somos para Jesus? Por que Jesus disse que nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá? Porque Ele tinha certeza que nenhuma iria se perder. Nenhuma. É? Então, se Ele tem certeza disso, não há aquela certeza e Ele sabe quando. Para nós é difícil conceber isso, né? Como que uma criatura pode ter esse poder? Mas porque Ele alcançou isso. Todos nós somos convidados a fazer o mesmo. Então não é Jesus privilegiado por ter alcançado isso. Todos nós somos convidados a fazer o mesmo. Isso que é se aproximar de Deus. É manifestar todos os atributos divinos em nós, criatura. Faz sentido, gente? Todo mundo está acompanhando? Vós sois deuses, é exatamente. Nós somos Deus com D minúsculo. Como Ele já é Deus com D minúsculo. Nós somos protótipos. Nós vamos chegar lá. Tanto é que Paulo de Tarso, no livro dos Espíritos, fala que Jesus é um homem-deus. E muita gente até ouriça quando vê isso, né? Então Paulo de Tarso está falando da Santíssima Trindade aqui. Na verdade, ele está falando do Deus com D minúsculo, não do Deus com D maiúsculo. Ele é Deus no sentido relativo do termo. Vós sois deuses. Ele mesmo ensinou isso. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. Mas a questão da questão da onipotência e da prepotência. Saulo, quando acreditava no Deus mosaico, ele usurpou do poder e se arvorou de onipotente, usando da prepotência. Depois, quando ele se converte ao amor de Jesus, ele utiliza do poder real. E aí ele une
num processo de aprendiz de unidade com Deus, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então nós somos aprendizes desses valores divinos. Como Paulo de Tarso é um grande exemplo para nós. Quando ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, o que ele está manifestando aí? Esse atributo da unidade divina, como mestre ou como aprendiz? Como aprendiz. Jesus manifestou como mestre: eu e o Pai somos um. Nós podemos dizer a mesma coisa? Se dissermos, eu sou aprendiz da unidade com Deus, podemos dizer? Podemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Não há uma unidade de conexão? Há uma unidade, é uma unidade em aprendizado, não ainda em maestria, mas há uma unidade. É isso que nós somos convidados a realizar. Isso que é aproximarmos-nos de Deus, submissos à lei divina. Nós vamos realizar isso praticando, respeitando e praticando as leis divinas. Nós vamos manifestar cada vez mais os atributos do Criador em nós. Pausa novamente para uma reflexão. Nós estamos vendo o conteúdo doutrinário, agora vamos voltar para dentro de nós mesmos. Fechemos os olhos e reflexionemos. Qual o significado disso tudo em minha vida? Como eu penso acerca dessa missão a que se refere os benfeitores da humanidade? Como eu me sinto em relação a essa missão? Eu me sinto submisso ou me sinto insubmisso a essa missão? Como eu me sinto verdadeiramente em relação a essa missão? Como eu tenho vivenciado essa missão? A missão me aproximar de Deus, cumprindo as leis divinas presentes em minha consciência. Como eu penso, como eu me sinto, como eu vivencio essa missão, de forma submissa ou insubmissa. Então, no estudo reflexivo sistêmico, nós estamos estudando o conteúdo. Então, nós estamos trabalhando doutrinariamente a questão. Aí nós fazemos essa pausa para mergulhar em nós mesmos. No próprio material vão ter as questões para a pessoa refletir. Isso pode ser feito individualmente, tudo isso vai ser transformado em livro posteriormente, ou em grupo no Centro Espírita que participarmos. Sempre a pessoa sendo convidada a olhar para dentro, em momentos específicos. Voltemos às questões doutrinárias. Vejamos a questão 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então a pergunta de Allan Kardec: se nós podemos ter alguma ideia dos atributos de Deus, das suas perfeições. Como nós ainda somos muito materializados, essa compreensão é imperfeita. Com o passar do tempo, nós vamos aperfeiçoando, nós vamos concebendo cada vez mais os atributos do Criador. Tanto é que eles
na questão 13, vejamos aqui, Kardec coloca algumas possibilidades. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Então a pergunta é se isso tudo é completo, Deus é isso aí. Vejamos a resposta dos benfeitores. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. O próprio Kardec, né? As quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Imaginemos, num planeta de expiações e provas, que é o segundo da escala evolutiva, nós poderemos, nesse nível, conceber todos os atributos de Deus. É claro que é impossível. Então, esses atributos são parciais, tanto é que não estão nem todos aqui na lista, no Livro dos Espíritos, não fala da onisciência, nem fala da onipresença ou ubiquidade. Nós deduzimos por outras questões e outras partes das obras básicas, como o caso de A Gênese citada, que vai abordando outros atributos de uma forma indireta. Então, tudo aquilo que nós concebemos ainda está muito aquém da realidade, mas já é o início para que nós possamos vislumbrar o que somos convidados a desenvolver. Os benfeitores continuam: a razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria por conseguinte Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então Deus é supremo em tudo. É o que eles estão dizendo aqui. Deus é eterno. Aqui nós vamos só fazer uma leitura rápida, porque nós vamos depois trabalhar no primeiro módulo todos esses atributos, trazendo isso para as nossas vidas. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. É imaterial, quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse de soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Agora nós vamos, uma vez refletido sobre os atributos, vamos voltar à questão 115. Poderíamos dizer que a missão de que trata os benfeitores da humanidade na resposta da questão 115 seria aproximar-nos dos atributos que Deus tem em grau supremo e os espíritos puros de forma relativa? Nós já respondemos essa questão, acabamos adiantando. Tá? Voltando, uma vez sabendo que realmente é esse o nosso compromisso, fechemos os olhos e busquemos refletir. Como eu me entrego aos vários atributos de Deus? A onipresença, a onipotência, a onisciência, a soberana justiça e bondade de Deus, etc.
Como que eu me entrego a esses atributos? Eu tenho me entregado de uma forma submissa, buscando manifestar como aprendiz de forma relativa a esses atributos? Que ações tenho realizado para conhecer cada vez mais essa missão, me aproximando das leis divinas presentes da minha consciência e indo ao encontro dos atributos de Deus? Como tenho sentido os atributos divinos em minha vida? Com submissão a eles ou insubmissão? A soberana vontade divina, a onipotência divina. Como tenho vivenciado esses atributos? Como aprendiz desses atributos, eu tenho vivenciado, feito esforços para vivenciá-los em espírito e verdade? Vamos voltar à resposta da questão 115. Os benfeitores dizem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Depois de refletir nas nossas vidas tudo isso, faz diferença a resposta dessa questão agora, em relação ao que ela nos trouxe agora há pouco? A gente analisando assim, já na profundidade dela, entendendo, refletindo para compreendê-la em nossos corações? Faz ou não? Faz. A gente já vai vendo a resposta num outro ângulo, muito mais próximo de nós. Quantas vezes nós aqui somos a maioria trabalhadores, estudiosos da doutrina, quantas vezes nós já lemos essa resposta? Acredito que muitas vezes a maioria de nós já leu essa resposta. Mas quando nós refletimos sobre ela dessa forma sistêmica, a própria resposta já vai tomando outro sentido na nossa vida. A gente vai entendendo melhor, compreendendo, porque refletimos para poder senti-la no coração. É esse o objetivo do estudo reflexivo sistêmico. Agora vamos adentrar um pouco mais na resposta. Qual o significado em nossas vidas da meta que nos foi assinada? Assinada onde? Então nós vamos nos remeter a uma outra questão do Livro dos Espíritos. A questão 621. Primeiramente, que verdade é essa que a nossa missão é conhecer para nos aproximar de Deus? As próprias leis divinas, não é verdade? Nós já refletimos isso. Então é conhecer, amar e praticar as leis divinas. Essa é a nossa grande missão. A missão até alcançar a pureza espiritual relativa. E as leis divinas estão escritas onde? Na consciência. Questão 621. Então percebamos que nós estamos fazendo o resumo
dos 3 módulos que nós vamos trabalhar. Nós já entramos no 2º módulo. Estávamos no 1º, agora entramos no 2º módulo. Cada módulo desse vão ser 12 encontros. Então nós estamos fazendo um resumo do resumo, só para vocês terem ideia de como vai ser esse estudo a partir do mês de março. E nós vamos pegar outras obras e outras reflexões, outras passagens do Evangelho de Jesus e aprofundar cada vez mais. Sempre para fazer sentido nas nossas vidas, para que nós possamos sentir tudo isso e aí sentir vontade de praticar. Porque quando a gente sente no coração, nós temos vontade de praticar. Enquanto não sentimos, fica como uma informação que a gente acha interessante, mas não é colocada em prática. Por isso, sempre atuar no saber, no sentir, para poder vivenciar. Novamente, fechando os olhos, entremos em contato com a nossa essência divina e reflitamos: que ações tenho realizado para conhecer essas leis? Eu tenho feito estudos aprofundados do Evangelho de Jesus, das obras básicas kardecianas, para conhecer essas leis no nível do saber? Como tenho sentido essas leis em minha vida? Eu as tenho amado? Sabendo que elas foram criadas para que eu seja feliz? Como tenho vivenciado essas leis? A partir daquilo que eu sei, daquilo que eu sinto, que ações eu tenho praticado para vivenciar essas leis? Podemos abrir os olhos para voltar às reflexões doutrinárias. Questão 619 agora. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Então vejamos. As leis divinas estão na nossa consciência. Aí Kardec pergunta se nós temos os meios para conhecer essas leis. Se elas estão na nossa consciência, como que nós precisamos de conhecê-las? Na questão 621A tem a resposta, porque fala que nós as esquecemos por nos entregar às paixões. Os que aceitam submissos vão trabalhando essas leis com naturalidade. Os que se insurgem, que somos nós, por isso estamos num planetinha desse jeito, nós esquecemos voluntariamente essas leis. Por isso é necessário que elas sejam relembradas. Vejamos, os benfeitores dizem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porque forçoso é que o progresso se efetue. Então elas estão disponíveis para todos, mas nem todos a buscam. Questão 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Então, se nós, quando estamos no mundo espiritual, nós compreendemos melhor as leis, a lei de Deus, do que quando estamos encarnados? Vejamos a resposta. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então, quando nós aceitamos submissos, mesmo quando estamos no corpo, nós mantemos a intuição e seguimos da direção da intuição.
quando nós nos insubmetemos, por que nós nos insubmetemos? Porque nós damos vazão aos maus instintos. E aí criamos o reino do egoísmo, do culto ao ego. E aí as paixões vão bloquear a nossa percepção. E aí nós esquecemos das leis divinas. Aí entra a questão 621A. Nós já estudamos a 621, né? Vejamos a 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Se trazemos na consciência, não precisava. Mas como nós propositalmente esquecemos, precisa ser relembrada. Vejamos a resposta. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então nós esquecemos propositalmente, necessitamos de relembrá-la. É isso que Jesus veio fazer. Veio o Mestre em pessoa, o co-criador do nosso planeta, veio para nos ensinar as leis divinas que propositalmente nós esquecemos. Por que nós agimos subconscientemente se as leis estão gravadas na nossa consciência? Pela invigilância que nos leva a desprezar as leis e nos entregar às paixões que nós vimos ontem, aos sentimentos egóicos, egoísticos, egocêntricos. Aí nós fazemos o quê? Nós voluntariamente bloqueamos as leis. Porque o tempo todo as leis divinas gritam na nossa consciência. Mesmo assim a pessoa vai lá e abafa. Não é o que fazem as pessoas. Ontem nós falamos do adultério, só para exemplificar uma coisa muito comum. A pessoa sabe que está fazendo uma coisa errada, que ela não gostaria que o outro fizesse com ela. A consciência alerta, o que ela fala para a consciência? Cala a boca aí, né? Porque o Honório ele tem uma mensagem que ele fala das vozes alerta presentes na nossa consciência. E no nosso próximo livro, Equilíbrio Existencial, que vai sair em março ou fevereiro? Fevereiro, né? Já de fevereiro, nós falamos dessas vozes alerta presentes na nossa consciência. Mas a pessoa que se coloca voluntariamente de uma forma subconsciente, o que ela faz? Ela abafa a voz alerta para viver o prazer egóico. Exatamente o que foi falado em todas essas questões. Nós esquecemos propositalmente, não é por causa da ignorância original. Se fosse pela ignorância original, não haveria aqueles que aceitam submissos e evoluem sem passar pela fieira do mal. Está lá no Livro dos Espíritos também, nós vamos ver depois no aprofundamento, mais tarde. Existem espíritos que não passam pela fieira do mal. Para nós até é esquisito isso, né? Porque nós passamos pela fieira do mal, a gente acha até esquisito alguém não passar. Não existe a fieira do mal existe a ignorância. Todos nós somos criados simples e ignorantes. O mal é criação nossa quando nós entramos nessa subconsciência que você perguntou. E aí nós entramos nesse movimento de abafar o bem e a intuição do bem que nós já trazemos dentro de nós. Existem razões para isso, nós vamos ver mais tarde. Aqui uma fala de Joana, é isso que Joana chama de maturidade psicológica e espiritual? Sim. Quando nós entramos num processo, mesmo que nós passamos por situações de insubmissão, a qualquer momento nós podemos despertar para nos tornarmos submissos. É isso que nós somos convidados a fazer. O estudo reflexivo é para que a gente desperte. Bom, se eu até agora estava vivendo dessa forma insubmissa, né, e essas perguntas reflexivas é para que a gente analise não aquilo que a gente gostaria de fazer, mas aquilo que a gente está realizando, é para que nós comecemos a nos submeter. Submeter porque são leis para que nós sejamos felizes, para gozar da pura e eterna felicidade. E às vezes a gente fica querendo o gozo de 1 minuto em detrimento do gozo
eterno, da pura e eterna felicidade. Imaginemos, um momento feliz, de verdade feliz do ponto de vista essencial, já é extremamente vitalizador de nós mesmos. Imaginemos eternamente assim. Então é algo que não é de se desprezar. Por que nós desprezamos? Por causa de todo o trabalho que vai dar para não desprezar. Por causa da de novo. Né? Reflitamos o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Que é uma coisa tão ilógica, isso realmente é tão ilógico. Os espíritos superiores ficam de boca aberta de ver tanta bobagem que nós fazemos, como crianças espirituais. Eles vêm, falam tudo e a gente vai virar as costas e faz tudo o contrário. Até nós ficamos questionando, né? Mas por que nós fazemos? Porque é criança espiritual. Por causa da imaturidade, mas a maior parte da imaturidade nossa já não é mais lá do princípio. É a imaturidade da rebeldia quanto mais. Nós permanecemos de forma rebelde, mantendo uma imaturidade que nós já poderíamos estar livre dela. Porque aí já não é mais a imaturidade da simplicidade e da ignorância lá do princípio. É a imaturidade da rebeldia de permanecer ignorante. Porque essa é a pior ignorância, não é a ignorância de não saber, é a ignorância do querer permanecer ignorante. Por mais paradoxal que pareça, mas é exatamente isso que a maioria faz. Daí vem a subconsciência que o Aguinaldo perguntou. Se nós temos de condição de fazer isso plenamente. Mas não é isso que é a proposta. Os benfeitores, eles não falam, sejam espíritos superiores num átimo de segundo. Alguém já viu isso numa obra de Joana de Ângeles? Numa obra de Emmanuel? Não, vocês têm o compromisso de se tornar espíritos superiores num átimo de segundo. Não é isso que eles propõem. O que eles propõem é o esforço de aperfeiçoamento. E o que nós fazemos? Viramos as costas para o esforço de aperfeiçoamento. É isso que a rebeldia quanto mais de permanecer na ignorância. Um dos compromissos do estudo reflexivo sistêmico é nos auxiliar a nos libertar dessa situação que nós no movimento espírita já temos sim condições de nos libertar, sim, no esforço. É o esforço de aperfeiçoamento que a nossa consciência nos pede. Não é ser perfeito de uma hora para outra. Qual o caráter da revelação das leis divinas? Vejamos aqui. Questão 622 do Livro dos Espíritos. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Então aqui nós já vamos adentrar no terceiro módulo nos estudos que nós vamos começar a partir de março. Existem alguns homens que vêm para revelar as leis de Deus? Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então todos os espíritos superiores que reencarnaram no Oriente, no Ocidente, vêm para trazer a lei divina. A maioria deles, se não todos, trouxeram parcialmente. Quem é que foi o único que nos trouxe de forma total as leis divinas? Jesus. Todos os demais trouxeram de forma parcial. Na questão 624, vejamos que Kardec ele vai num crescendo. É importante estudar as respostas do Livro dos Espíritos, mas as perguntas oferecem também muitas reflexões interessantes. Vejamos que na 623, Kardec fala da missão, se existem homens que trazem a missão de revelar. Ele está fazendo um raciocínio. Os benfeitores falam que sim. Espíritos superiores encarnaram com esse fim. Aí vejamos na questão 624. Ele pergunta, qual o caráter do verdadeiro profeta? Então aquele homem de gênio, homem ou mulher, homem genérico, que traz a revelação da lei divina. Vejamos aqui. O verdadeiro profeta é um homem de bem,
inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, o homem de bem, o homem ou mulher de bem, inspirado por Deus, vai trazer a verdade. Então, é uma pessoa que é alguém que tem um caráter irreprochável, como o caso de Buda, de Krishna, de Sócrates. Agora, todos esses, eles foram parciais, porque eram espíritos superiores, não eram espíritos puros. Agora chegamos na questão 625, que é o terceiro módulo do curso que nós vamos começar em março. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta mais sintética do Livro dos Espíritos, que bastava uma palavra, né? Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito. Então, quando nós estudamos os atributos de Deus, Deus e os seus atributos, as leis divinas, não é possível dissociar tudo isso de Jesus. Por quê? Eu sou o caminho para a verdade e para a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso que nós vamos estudar esses 3 módulos este ano. São indissociáveis. Na verdade, o estudo é sistematizado, sistêmico e vai aprofundando cada vez mais. Nós começamos em Deus, vamos para as leis divinas e vamos para Jesus, que é o instrumento para que nós possamos chegar em Deus e nas próprias leis divinas. Porque Ele é o verdadeiro profeta, Ele é o homem mais perfeito, é o ser mais perfeito que Deus nos tem oferecido para nos servir de guia e modelo. E Kardec faz um comentário muito importante. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então Jesus é esse grande mestre, é esse ser que somos convidados a nos inspirar em tudo aquilo que Ele disse, para entender o que Ele disse, compreender, refletindo na nossa vida, para que possamos vivenciar. Por isso que todos os nossos estudos das obras básicas vão ser em conjunto com o Evangelho de Jesus, porque Ele é o caminho para a verdade e para a vida, que nos conduz a Deus. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens, como foi o caso de Moisés, que teve um compromisso, uma missão, sim, mas que colocou muitas leis humanas como leis divinas. Por isso que o Deus lá de Moisés, que Paulo defendia no primeiro momento, é a lei da pena de talião, e não o Deus amoroso que Jesus nos ensina e que depois Paulo passa a ser o grande divulgador dessa proposta. Então, quando Kardec faz esse comentário, é a respeito não apenas daqueles que antecederam Jesus, que colocaram coisas humanas falseadas como se fossem princípios divinos, como todos aqueles que vieram após Jesus e que falsearam os princípios que Ele nos trouxe no seu Evangelho. Que ações tenho realizado para tornar Jesus o meu modelo e guia? É uma
reflexão para todos nós. Voltemos novamente a fechar os olhos e buscar sentir a pergunta dentro de nós. Que ações tenho realizado para tornar Jesus o meu modelo e guia? Como eu tenho pensado sobre essa questão? Jesus, o modelo e guia de toda a humanidade. Como eu penso sobre isso? O que eu penso sobre isso? Como tenho sentido a presença de Jesus em minha vida? Eu tenho sentido como mestre maior, como esse modelo e guia verdadeiramente, buscando refletir sobre os seus ensinamentos, para senti-lo em meu coração? Que ações tenho realizado para vivenciar os seus ensinos? Tenho realizado ações práticas para vivenciar os ensinos de Jesus em minha vida? Abramos os olhos e continuemos com as reflexões doutrinárias. Na questão 626, Kardec pergunta: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Vejamos a resposta. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, as leis, elas existem desde todos os tempos. É claro que não foi só Jesus que veio ensiná-las, ele veio ensiná-las de maneira completa. E o Consolador tem esse objetivo de reviver os seus ensinos, de completar aquilo que ele não pôde dizer e que o Consolador, que é a doutrina espírita, vem explicitar em nossos dias. Já caminhando para a finalização do nosso seminário, vamos só refletir a questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então, se Jesus já falou tudo, por que os Espíritos superiores vêm trazendo mais conteúdos? Joana de Ângeles, por exemplo, já está, acho que já escreveu mais de 40 ou 50 livros, não tenho certeza disso, mas já muitos livros. Por quê? Vejamos a resposta dos benfeitores. Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos,
para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino de Deus, do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então essa é a grande missão do Consolador. Os Espíritos superiores, em nome de Jesus, vêm nos trazer tudo isso que nós refletimos desde ontem pela manhã. É para isso que o projeto Espiritizar foi criado, por sugestões desses benfeitores espirituais, espíritos de grande envergadura moral, que hoje estão nos tutelando, nos conclamando a realmente estudar as leis divinas dessa maneira, estudá-las de uma forma reflexiva, indo no âmago das leis para trazê-las para as nossas vidas de uma forma muito viva, como os benfeitores disseram aqui a Allan Kardec, para que ninguém possa pretextar ignorância, porque nós estamos vivendo tempos muito significativos para todos nós. O convite é para que todos despertem. O convite é para todos. Agora, repetindo mais uma vez uma fala de Jesus, são muitos os convidados, poucos os escolhidos. Porque a nossa própria consciência é que nos escolhe quando nós somos realmente fiéis à consciência. Quando nós entramos no movimento do auto-engano, nós nos distanciamos. Apesar de já saber que é o caminho, nós nos distanciamos do caminho. Por isso, mais do que nunca, nós somos convidados em nosso movimento a realmente abrir espaço para o sentir, cada vez mais abrir espaços para reflexões profundas, para que possamos sentir verdadeiramente e, com isso, vivenciar. Então, o Centro Espírita somente promoverá o espírito imortal se for fiel aos espíritos superiores, cuja missão é exortada na resposta da questão 627. São muitos os espíritos superiores, hoje, já depois de mais de 150 anos que a doutrina espírita está na Terra, que o Consolador está aqui na Terra para ficar para sempre conosco. Esses espíritos superiores nos convidam a todos nós, convido a mim, convido você, todos nós a nos engajarmos nessa tarefa. Essa tarefa que não é nossa, é uma tarefa de Jesus, que nós somos instrumentos, mas que passa por nós no processo de transformação interior, para que nós possamos logo mais ser também aqueles que conclamam outros a fazer o mesmo. Muita paz a todos e até o próximo seminário.